acharam que o tempo foi meio curto para acabar, por ser, Uhum, tipo, mais cidades do que antes, né? Acabou sendo, tendo que ir para mais lugares. E uhum, aí pediram para falar que, né, vamos falar na aula de geografia sobre isso, uhum. porque falaram que o prazo estava meio curto para conseguir fazer um bom trabalho. Tá. É, o que que foi feito até agora? É que, Imagino tipo que assim, tenha. a gente teve prova até quarta. Aham, Então, tipo, até quarta a gente não conseguiu fazer nada do diário. aham. Até hoje, na real, né? Que hoje ainda tinha prova. Mas eu É, já então, de alguma coisa. então eu, por exemplo, eu só ia ter esse fim de semana para fazer o trabalho, Uhum, que não sei se daria para fazer um trabalho bom. uhum. Ah, vamos fazer o seguinte. Eu posso passar para a próxima sexta-feira, então. São 3 semanas. Tá? O grau de exigência meu também vai aumentar, viu? Vocês entregam daí no dia 16, tá? A gente tinha combinado, eu tinha solicitado para hoje, dia 9. Aí vocês pediram tempo, eu dei dia 12, segunda-feira, dei um final de semana a mais, né? Então a gente pode combinar dia 16, uma semana a mais, tá? Eu entendo, assim, que vocês têm várias coisas para fazer, tá? Mas, conforme foi conversado, até na reunião dos pais, né? Não sei se a Vera como regente chegou a conversar isso, né? É que nós no conselho de classe conversamos. A qualidade dos trabalhos de vocês estava bem meia boca, tá? Então, a gente chegou a conversar isso para que, para perceber se era generalizado em todas as disciplinas ou não, era coisa só de uma ou outra disciplina, né? É, mas percebam, eu posso dar mais tempo, sem problema, tá? Mas percebam se não está faltando aí uma organização de vocês para o tempo do trabalho, para o tempo de lazer, para o tempo de estudo de prova, tá? Só chama atenção para isso. Mas sem problemas, dia 16, então, vou até escrever aqui no chat, tá? Dia 16 do 10. Nova data para entrega do diário de bordo. Beleza? Sem problemas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vitor, teve mais algum outro assunto que vocês queiram conversar comigo? Não, a princípio foi só esse do prazo mesmo. Então tá feito, sem problemas. Prof, só uma coisa. Hum, Tipo, a gente te manda por e-mail? eu acho que eu abri no Classroom. Eu abri no Classroom uma atividade. Ah, Se tá. não me A professora engano, vou mandar até. pelo e-mail, porque pra mim é um pouquinho mais fácil mandar pelo e-mail. Pode ser, Mas, tranquilo. Tranquilo, o importante é mandar. Mas eu tô acho conferindo que agora, ó. eu, Eu fui eu, lá, eu vou te mandar até a segunda, porque eu já acabei e eu acho que já vou conseguir te mandar. tá. Só para mostrar, então, para vocês, né? Às vezes eu esqueço, mas dessa vez eu não esqueci. Então tá lá, ó, conforme eu tô projetando para vocês. No diário de bordo, no Classroom, tá? Semana 28 é o trabalho, diário de bordo, tá? Semana 29 eu não passei tarefa, né? Pedi para vocês focarem, então, no diário de bordo, tá? E a semana 30, que é a próxima, né? São só 3 dias, 14, 15 e 16. Daí É porque eu é. não sei, porque é que tem, tipo, muita página. Tipo, eu não sei se fica meio ruim de mandar pro lugar, mas eu fiz Word, então. Mas eu Não tem acho que, problema, tipo, Lu. pode mandar pelo e-mail, então? Pode. Aham, sem problema. Então tá. Pessoal, eu estava ali na página 188, estava falando sobre rios, né? Eu até acho que eu me confundi quando eu falei de importâncias de rios, né? Mas eu lembro que eu falei, né, do rio Ganges, dele, além de ter a importância de navegação em alguns trechos, né, além de ter a importância para irrigação, né, ele também tem a importância de gerar
energia elétrica, no caso, né? Eles constroem hidrelétricas em alguns trechos desse rio, tá? Lembrando que é um rio de 2.500 quilômetros de extensão, né? É menor que o São Chico aqui do Brasil, só para fazer uma comparação, né? Mas ele tem diversas geologias e tem diversos usos, tá? E olha que interessante, né? Quando a gente, ser humano, nossa sociedade antropocêntrica, né? Porque a gente se acha mais importante que tudo da natureza, daí a gente sai destruindo tudo, né? Corta uma árvore para fazer uma lenha, por exemplo, tá? Ou vê um rio já com uma função, né? De irrigar um cultivo de soja, ou irrigar um cultivo de arroz, lá no caso deles na Ásia, principalmente de arroz, tá? É muito legal quando a gente consegue trazer um outro sentido para o rio, né? Muitas religiões, por exemplo, né, que criam, que acreditam, né, em divindades de um rio, o rio como uma divindade, né? Os povos indígenas acreditam que o rio é um ser vivo e o rio deve ser preservado e deve estar numa importância no mesmo nível que de um ser humano, por exemplo, tá? E olha que legal, o rio Ganges traz um pouco dessa crença, tá? Porque eles acreditam que o rio é sagrado, né? Que eles pecam ao longo da vida, né? Todos nós pecamos ao longo da vida, e que se banhar naquele rio, né? Proporcionaria, então, para as pessoas que acreditam nisso, né? Se livrar, lavar a alma, se livrar dos pecados, tá? Esse é um dos rituais que eles, uma das crenças, né? Um dos rituais, se banhar no rio, tá? Mas existem outros também que são feitos, então, não só pelos hinduístas, né, mas por diversos povos tradicionais, né, povos tradicionais indígenas, povos tradicionais africanos, povos tradicionais de origem, de religião, de origem afro-brasileira, né, como a Umbanda e o Candomblé, que também cultivam os rios e também veem nos rios os mares, enfim, a natureza de modo geral, com uma importância além daquela utilitarista, além daquela de navegação. Rio é para navegação, para gerar energia, para que mais pode um rio? Para dessedentação de animais, por exemplo, né? Para dar água para matar a sede de uma criação de gado, por exemplo. Tá? Então é interessante a gente trazer essa reflexão, né? Porque a gente tem esse costume de se limitar aos usos do rio, né? Dos rios, às utilidades do rio, tá? Na página 189 vai fazer uma referência, né? Aos rios lá da Sibéria. Lembrando que Sibéria é a região, né, da Rússia, é a Rússia asiática, tá? Então, tem rios importantes lá, na verdade, o rio Oby, o rio Lena e o rio Yenisei fazem parte de bacias hidrográficas que são muito grandes e são uma das 10 maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Assim como a do Amazonas, assim como a do Rio Prata, do Mississippi, do rio Níger, na África, tá? E bem, né, pensando nessa visão utilitarista, né, são os trechos de planalto, então eles são aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas e para a geração de energia, tá? Com relação ao Oriente Médio, tá, a gente vai ter uma região desértica bastante grande, né, mas a gente vai ter trechos de rios com grande importância histórica, como o Rio Tigres e Eufrates, né? A gente sabe que as grandes civilizações, né, elas surgiram, né, nas beiras dos rios, Rio Nilo, né, e dos rios Tigres e Eufrates também possibilitaram o quê? Cultivar nas suas margens, certo? Pegar água para abastecimento, para matar a sede, tá? E foram a partir desses rios, então, que grandes civilizações históricas começaram, né? Na página 189 tem uma imagem do rio Tigre, que fica na Turquia, esse trecho aqui, no caso, né, que fica na Turquia, inclusive com ruínas de uma ponte
lá do século XII, tá? Só para trazer o livro traz essa imagem histórica, então, para a gente, né? Quando a gente fala de... Eu vou baixar aqui o livro digital para facilitar a visualização, senão eu fico falando, não sei se vocês estão vendo o livro, se estão aí, pelo menos eu mostro aqui na tela, e quem quiser assistir a aula gravada, depois para estudar para a prova, enfim. Estou abrindo o livro aqui, galera. Estou na página 190, tá? Porque eu vou começar a falar de clima e vegetação, né? Mais uma vez aparece, então, um mapa que enfatiza as correntes marítimas, né? Percebam que ali no Oceano Índico a gente tem uma corrente quente, né? A corrente das monções, né? Na verdade, ela recebe um primeiro nome que é a sul equatorial, e depois ela sobe, e quando banha, né, parte ali do Oriente Médio, parte da Índia, ela vai receber esse nome de corrente das monções. Página 190. Só para confirmar, chegou Giovanni? Giovanni tá aí? Tô, prof. Chegou Yasmin também, né? E o Matheus, só que faltou, é isso ou o Matheus tá aí? Matheus não, né? Então tá. Então eu tô falando aqui da página 190. Estou compartilhando aí com vocês a tela. Para quem chegou depois, né, Yasmin, Giovanni, a gente mudou a data de entrega do diário de bordo para sexta-feira, dia 16, tá bom? Uhum. Então, aí na tela, né? Essa corrente que eu estava explicando, né, que começa com, que recebe, né, mais aqui ao sul, né, ainda banhando o continente africano de corrente sul-equatorial, né, mas que depois recebe esse nome de corrente das monções, que vai ter uma influência no clima gigantesca, tá? Nessa região aqui. Outra região quente, né? A corrente norte-equatorial, né? Tem a sul-equatorial e a norte-equatorial. Aqui a norte-equatorial, né? Depois ela recebe esse nome de corrente do Japão, e uma corrente fria vindo na direção aqui nordeste-sul, né? Que recebe o nome de Oyashio, tá? E daí é uma corrente fria porque a gente sabe aqui que está representado na cor azul, tá? De modo geral, a gente vê que o clima polar, ele se limita aqui em cima, né? Como já era esperado, como já foi, inclusive, utilizado as mesmas cores, né? Quando a gente trabalhou lá o continente europeu, né? Seguido pela cor verde escuro, que é o temperado continental. Eu tenho aula, depois eu ligo. Aqui, abaixo, né? Esse verde clarinho, juntamente com essa porção aqui, ó, banhando o Mar Cáspio, o Mar Negro, com o temperado oceânico, né? E daí a gente já sabe que as características são diferentes, né? Se comparado com comparar o temperado continental e o temperado oceânico, né? A questão da umidade, a questão da interferência do mar, que vai influenciar muito mais, né? Essa cor mais clara aqui, central, o clima semiárido, tá? Essas manchas, percebam essas porções de manchas, né? Amarela forte, gente. São todos do clima desértico, né? São todas áreas onde a gente já pode esperar, então, o quê, né? Baixa pluviosidade, pode esperar baixa umidade do ar, né? Vegetações que são limitadas, certo? Daqui a pouco a gente vai falar de vegetação, então são vegetações que têm baixo porte, normalmente são campos com poucas espécies que são adaptadas para esse tipo de solo e clima, tá? Mas aqui, nessa mancha marrom, né, que é única aqui, a gente sabe que tem a Cordilheira dos Andes, né, onde fica, inclusive, o Pico Everest, que é o ponto mais alto do mundo, então é o frio de montanha, né? Indo aqui mais para baixo, nessa cor rosa, o tropical, né? E
nessas manchas rosa mais forte, a gente vai ter, então, o equatorial. O subtropical está um pouco difícil de identificar, né? Mas ele vai pegar principalmente essa porção aqui, ó. São essas manchinhas aqui do subtropical, tá? Que a gente vai ter outras características, certo? O que a gente pode enfatizar, né? Quando a gente fala de clima aqui da região asiática, a gente não pode deixar de falar, e isso vocês vão ver num cursinho para estudar para um Enem, para estudar num vestibular também, tá? E é muito comum em prova de Enem e vestibular perguntar sobre as monções, né? O que são esses ventos de monções, onde que elas atuam? Elas vão atuar principalmente aqui, ó, no sul do continente asiático e sudeste do continente asiático, tá? Onde a gente tem principalmente esse clima, o equatorial e o tropical, tá? Ela vai ter uma influência, esses ventos de monções, né? Vai ter uma influência no inverno e no verão. Na verdade, vai determinar que o inverno ele vai ser seco, tá? As temperaturas vão ser mais amenas, vão ser mais baixas do que comparado com o verão. E o verão ele vai ser muito chuvoso, tá? Você vai ter momentos no verão que todos os dias chovem. Inclusive, chega a um ponto de causar inundações nas cidades, né? Causar problemas mesmo para algumas das cidades aqui dessa região sul e sudeste da Ásia, tá? Mas tem um lado positivo. Essas chuvas, tá? Elas vão possibilitar a irrigação do arroz, ou seja, né, o cultivo do arroz irrigado, tá? E vai fazer com que tenha-se muito mais arroz e, consequentemente, tenha uma economia boa naquele ano onde chove bastante, tá? Então, sempre aquele lado bom e ruim, né? Se você tem muita chuva, você pode ter o lado ruim, que são problemas de inundação nas cidades, certo? Mas essa chuva vai ser positiva para a economia, porque vai possibilitar o plantio do arroz cultivado, tá? E reparem que aqui embaixo a gente vai perceber essas áreas de precipitação, de pluviosidade, né? Aqui, enquanto verão para eles, né? Mês de julho, verão, percebam como a pluviosidade ela é alta, né? As manchas aqui, quanto mais escura, mais forte, mais chuva, certo? Como elas vão se destacar nessa porção, então, sul e sudeste do continente asiático, né? E no inverno, ou seja, temperaturas amenas, partes mais secas, tá? Como vai ter menos chuva, né? Em alguns pontos, né? Ali em Delhi, por exemplo, ó, mais ao norte da Índia, como vai ter um período do ano, né? Uma estação do ano de estiagem bastante seco, tá? Reparem que aqui também a gente tem a Cordilheira do Himalaia, né? E isso com certeza vai ser uma barreira natural, né? Tanto para formar desertos no que está aqui, mais para cá para cima, né? Como para impedir, né, que essa chuva chegue para lá, né? Ou impedir que a umidade do mar também, né, chegue e ultrapasse para outra, porque está mais ao norte aqui da Cordilheira do Himalaia, certo? Aqui traz outro mapa, né? A gente está na página 191. Aqui tem outro mapa que vai diferenciar, então, né? Além do sul e sudeste, vai trazer outras regiões aqui do continente asiático, né? Percebam que aquelas manchas amarelas, né? Do clima semiárido ou desértico, né? O semiárido na cor amarelo clarinho e no clima desértico, o amarelo bem fortão, tá? Que tá nessa região aqui, ó, Oriente Médio e essa porção aqui, certo? Reparem que a gente consegue comparar com esse mapa aqui de precipitações, como tem poucas precipitações,
seja no verão, né, aqui julho, ou no inverno, tá? Aqui ainda tem um pouco mais, né, nessa divisão aqui. Depois eu vou mostrar para vocês um conjunto de imagens de um fotógrafo que registrou um vilarejo, né, se eu não me engano, na Índia, que... É na Índia? É na Índia, onde mostra o verão deles, né, bastante chuvoso, e como é que fica a cidade, como é que eles lidam com isso, né. Aqui um gráfico, né, que mostra as temperaturas médias, né, ou seja, 10 a 20 graus, essa variação anual, né, e as chuvas, vejam como aumenta, então, no verão, tá? Aqui, especificamente, numa cidade da Índia. Partindo para a vegetação, né? A gente sabe, então, que a vegetação vai ter uma relação direta com a geologia, né? Com a formação dos solos, com a influência do clima, né? Com a influência das altitudes, tá? A gente vai ver, então, que se repete, mais uma vez, essa borda aqui da Sibéria, né? Onde tinha o clima polar, certo? A gente vai perceber a tundra, né? Assim como a gente viu lá no continente europeu, né? Seguindo para baixo, onde tinha o clima temperado, né? Seja o oceânico ou seja o continental, a gente vai perceber, então, aquela floresta de conífera. Reparem que na página seguinte, a floresta de conífera, né? Já vem um desenho aqui pra gente, ó. Igual a gente já viu, né? As sementes têm formas de cone, né? As folhas têm formas de agulha, são aciculifoliadas, certo? E é o que a gente vai encontrar, então, nessa floresta de conífera, né? Nessa taiga, que está principalmente nessa região aqui, roxa, tá? Ou seja, a maior da Ásia, tá? Seguida, então, né, de algumas manchas aqui de vegetação de montanha, né? E principalmente aqui na Cordilheira dos Himalaias, aqui também, né? Onde se repara o continente europeu, tá? Que mais? As porções desérticas, né? Vejam aqui em alaranjado, Oriente Médio e parte mais central, então, do continente asiático, né? Seguido pelas estepes, que são essas aqui quase que na borda da vegetação de deserto, né? Que é onde tem justamente aquele clima que é semiárido, tá? E aqui embaixo, em amarelo, né? Uma floresta, uma savana, tá? Em grande parte aqui da Ásia, né? E de outros países, né? E eles são circundadas, né? Vejam que aqui eu estou mais próxima da linha do Equador, né? São circundadas, são quase que contornadas, eu quis falar, né? São contornadas pela floresta que é tropical, né? Pela floresta que já traz uma umidade, né? Justamente, então, do Oceano Pacífico, do Oceano Índico, tá? Que a gente vai encontrar principalmente nesse arquipélago, né? Indonésia, e contornando, então, esses países do sul e sudeste asiático, né? Aqui tem mais alguns exemplos, né? Eu mostrei a floresta de coníferas ou a taiga, mas aqui tem as imagens do deserto, que vai falar, então, vai mostrar, né, o que eu tinha falado antes, a questão de limitação de vegetação, né? Lembrem que a vegetação aqui tem que ser adaptada para muito calor e pouca água, certo? E frio à noite, né? Enfim. Aqui as florestas úmidas, né? Como elas são variadas, né? Ou seja, como a biodiversidade aqui é maior, não só a biodiversidade vegetal, mas a biodiversidade animal também, tá? A variedade. Percebam como elas têm tamanhos de folhas diferentes e portes de árvores, né? Bastante diferentes também, tá?
Aqui, então, é uma vegetação rasteira, lá da tundra, né? Reparem que essa aqui é daquele extremo, aqui, ó, gente, do clima polar, né? Da vegetação de tundra, então, tá? Uma imagem que a gente consegue perceber que tem um porte bastante baixo, né? E que normalmente esse tipo de vegetação, né, ou até mesmo os animais que habitam essas porções, eles vão aparecer, né, vão se tornar comuns na paisagem apenas no verão, né? Apenas quando isso aqui não está cheio de gelo, né? Porque no inverno, né, é um grande período de tempo onde fica cheio de gelo, tá? Eu queria mostrar para vocês. Tá. O que eu queria falar, né? Aqui com relação à vegetação original, né? Eu li um texto complementar que foi bastante interessante, tá? Para relacionar questões de vegetação e de devastação de vegetação, tá? No mundo todo. De modo geral, a gente pode perceber que a América Latina, tá? América Latina, continente africano e continente asiático, né? Eles sofrem com muitos impactos, né, no desmatamento ou nas queimas de várias florestas, tá? Nas queimadas de várias florestas. Reparem que a importância das florestas, ela está relacionada, a gente, mais uma vez, né? A gente se preocupar com a gente como centro do mundo, né? Se a gente partir para aquele pensamento antropocêntrico, né? As florestas, elas têm a importância de manter o clima, de manter a temperatura média anual, tá? Se a gente devasta florestas, né, a gente vai ter muitas áreas que vão sofrer com mudanças climáticas, certo? As mudanças climáticas, elas acontecem principalmente pela queima, né, e liberação de dióxido de carbono, queima de combustível fóssil, né, no caso, o diesel, o petróleo que a gente queima aí quando a gente anda de carro, anda de ônibus, certo? Esse é o principal motivo pelo qual a gente tem mudança climática, tá? A principal causa, né? E a segunda principal causa é o desmatamento, é a falta de floresta, tá? Porque daí vai impedir que haja uma evapotranspiração, né? E impedir que chova, né, em diversas partes do mundo. Quando eu falo de América Latina, continente africano e continente asiático, né, dessas grandes porções de continentes, são as três áreas que têm maior desmatamento, né? Que sobra América do Norte e Europa, né? E Antártica, enfim, e Austrália, né? Oceania. E é importante a gente saber que esses três continentes, essas três porções de terra, elas foram durante muito tempo exploradas, foram durante muito tempo serviram de base, né, para a economia das grandes potências, né, principalmente hoje grandes potências, principalmente Europa, tá? Quando a gente fala de América Latina, de continente africano, de continente asiático, a gente vai encontrar também parte da população, galera, que precisa desmatar, que precisa de árvore para lenha, para que essa lenha se transforme em carvão, se transforme em fonte de energia para eles cozinharem, por exemplo, tá? Então, se a gente pegar principalmente a África subsaariana, tá? A gente sabe que o valor do botijão de gás, hoje é quase R$100, né? 90, R$100 um botijão de gás, tá? Poucas pessoas, poucas famílias têm o privilégio, né, de ter um botijão de gás, né? O que elas fazem, então? Elas utilizam lenha, elas cozinham na rua, certo? Elas fazem a fogueira delas, né, ou dessa lenha gerar o carvão, certo? Para daí utilizar isso como fonte de energia e eles poderem cozinhar, né, para não comer apenas coisa crua, né, alimentos crus, certo?
Então, a gente tem que estar sempre se ligando, né, desses temas que são bastante complexos e que relacionam o quê? O clima e a mudança climática com a vegetação e o desmatamento dessa vegetação, tá? Ora, para a construção de uma cidade, de uma indústria, mas também o desmatamento de uma vegetação que é para ser utilizada como lenha, que é para ser utilizada como carvão para algumas populações, tá? Se a gente pegar, daí trazendo alguns dados aqui para vocês, né? Na África subsaariana, cerca de 63% das pessoas utilizam lenha, a lenha e o carvão como fonte de energia, porque não tem um fogão em casa e um botijão de gás, como a gente tem, ok? No continente asiático é 38% da população, é bastante alto, né? E na América Latina é mais baixo, é 16% da população, tá? Só para trazer uma narrativa, uma experiência pessoal, né? Quando eu fui para o continente africano e fiquei 40 dias na Guiné, em nenhum momento a gente cozinhou com botijão de gás, né? A gente tinha o apoio das pessoas de lá, né? E a cozinha era só carvão, tá? Então, fora da nossa casa, né? No quintal de casa, basicamente, assim, né? Eles tinham uma estrutura, né? Como se fosse como se fosse uma churrasqueirinha, assim, né? Vamos imaginar, só que redonda, onde eles colocavam o carvão e daí apoiavam a panela em cima para fazer a comida para gente. Isso que nós éramos 10 pessoas, né? Então, muitas vezes, 9 horas da manhã, elas já começavam a cozinhar para a gente, e a gente tinha as aulas, né? Eu fui lá para fazer uma pesquisa, enfim. E daí, hora a gente ajudava, mas como demora muito tempo para cozinhar, né? E éramos muitas pessoas, 9 horas da manhã elas já tinham que cozinhar. E olha só, quando a gente faz essa pesquisa no continente africano, na Guiné especificamente, a gente vai no período de seca, tá? A gente vai num período onde, ali em dezembro e janeiro, certo? Porque nos períodos de julho é justamente o período de chuva para eles. E é muito difícil, né, de você cozinhar. Primeiro que as casas são muito pequenas, né? E muito da vida deles acontece fora da casa, certo? Mas é muito difícil também de você cozinhar, de você conseguir lenha, de você conseguir viver em meio a tanta chuva, tá? Eu sei que eu trouxe uma realidade da África, da Guiné específica, tá? Mas é só porque eu queria trazer essa relação de clima, de vegetação, de uso de lenha e de carvão como fonte de energia, tá? Que é muito grande na África subsaariana, mas que é grande também, 38% da população da Ásia também utiliza, tá? Só para fazer a amarração e o motivo pelo qual eu trouxe isso, resgatei essa memória, tá? Aqui eu finalizei, né? Falei da vegetação, né? É importante só falar aqui, ó, esse texto aqui tá interessante, ó. Esse aqui de cima dessa imagem da vegetação original, né? Que a FAO, lembra que a FAO é um órgão que é um órgão da ONU, né? Que vai pesquisar, que vai trabalhar com a agricultura e com a alimentação do mundo, né? Ela vai perceber, então, onde tem áreas cultivadas, onde não tem áreas cultivadas e o quanto desses cultivos é para a alimentação humana, tá? Então, segundo os dados da FAO, que é esse órgão da ONU, tá? Metade do território asiático, né, é ocupada pela agropecuária, né? Mas tem grande parte que é ocupada por cidades, né? E ainda tem as áreas desérticas ou as áreas de montanhas, tá? Ou seja, né, 20% do território permanece coberto por florestas temperadas e tropicais, né? É bastante baixo, né? Se a gente pegar a área do território asiático, é bastante grande. Não deve ser da paz para
Ah, tá. É que caiu uma ficha aqui agora, né? Que o Nobel da Paz, esse ano, tá? Foi para uma pessoa, eu não lembro o nome agora, mas foi para uma pessoa que fez pesquisa, né? Que trabalhou, na verdade, para evitar a fome, no caso, né? Tá. Eu quero mostrar agora para vocês, cadê a notícia que eu quero mostrar agora? Google, vilarejo, imagem, vilarejo Índia, imagens, chuva. O fotógrafo registra cotidiano do vilarejo, né? Aí eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Não, essas são as notícias agora, não é o último segundo que eu quero. É da BBC que eu peguei ontem. BBC? Será? Olha só, eu estou projetando aí para vocês, né? Reparem como já aparece enchente aqui na Ásia, né? Por conta ali das monções que eu estava falando antes. Deixa eu ver onde que eu anotei isso, gente. Galeria. Gente, tem mais 5 minutos. Honras. BBC News Brasil. É esse aqui. Mas não era no Baltistão. Não, não, isso aqui é um vilarejo remoto. Cacildes. Ah, tá. Tinha que colocar essa palavra aqui. Quer ver, quer ver? Tcharam! É isso que eu queria mostrar. Enfim, o nome do vilarejo é esse aqui, né? Mauzinran, no noroeste da Índia, né? Que é o vilarejo, a região mais úmida do planeta, né? Imagina, você ficar 3 meses, né? Junho, julho e agosto, vendo o céu assim. Maluco. Tem até. É um saco, né? A gente ficar num dia feio, assim como o nosso. Aqui, né? Está escrito o lugar mais úmido da Terra, tem até. Me parece ser uma estação meteorológica aqui. Ah, esse aqui é um açougueiro. Ele deve estar carregando carne aqui nessa cesta. Ai, mas olha só que bagunça! Enfim, chuva para mim lembra bagunça, né? Olha só a galera trabalhando, gente. Isso aqui é, tipo, ferramenta de trabalho. Esse cesto aqui. Ó, para evitar de ficar tão encharcado, né? Aqui o nome do vilarejo, ó. Ler essa sombrinha aqui, né? Esse guarda-chuva aqui, ó.
Não precisa ficar com a mão livre, pelo menos. Mora muita gente ali. Não ouvi, repete? Mora muita gente nesse lugar aí. Ah, e a população? Puxa, não sei. Eu teria migrado. Mas boa pergunta. Nossa, também, teria mudado certo. Que parece ser cabra, né? Ou será que é animal? Algum cachorro? Enfim. E o mais sombrinhas. Daí aqui acabou. Aí aqui tem essa do vilarejo remoto, né? Enfim, a região da Caxemira a gente vai trabalhar, tá? Na próxima aula. Mas aqui vai mostrar, então, essas imagens é de um vilarejo quase que esquecido, assim, né? Aqui deve morar pouquinha gente. Ah, mas aqui não mostra tanta foto interessante. Transporte por caminhão, né? Não deve ter nem ônibus lá. As casas bem simples. O que é isso? As aldeias na área são escassamente povoadas. Pouca gente, mas eles estão voltando da escola, né? Olha o caminhozinho para a escola. Senhorinha, uma das mais velhas. Nasceu no Paquistão e depois mudou-se para o lado indiano do território. Trabalhadores que imigraram das províncias de Bengala Ocidental e Bihar para ajudar na construção e manutenção das ruas da região. Os trabalhadores aí moram nessas áreas, né? Só deixa eu ver, Prêmio Nobel FAO, que eu estava tentando lembrar aqui. Prêmio Nobel da Paz de 2020. Recompensa Programa Mundial de Alimentos da ONU. Tá. O Prêmio Nobel foi atribuído para esse programa, então, da FAO. É isso, né? É isso mesmo que eu queria falar. Ó. Então, o Prêmio Nobel foi dado a esse programa, não foi dado para uma pessoa, né? Mas foi dado para um programa da ONU, tá? Que combate a fome no mundo, principalmente em zonas de conflito, tá? Era isso que eu queria falar e agora eu pesquisei aqui para falar melhor, tá bom? Galera, ótimo feriado. Nos vemos só na próxima sexta-feira que vem, tá? Então, divirtam-se e se cuidem e descansem, mas também façam os trabalhos e as provas que vocês precisam fazer, tá? Estudem para as provas.